Olá, boa tarde. Primeira reunião presencial entre Lula e o presidente da Ucrânia acontece hoje. Polícia Federal faz operação contra suspeitos de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. E ainda, Rússia negocia cessar-fogo em região disputada por Armênia e Azerbaijão. Está no ar o JP Agora. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. O presidente Lula se encontra hoje com o presidente da Ucrânia. O encontro está marcado para 5 horas da tarde, horário de Brasília. A reunião deve ocorrer no hotel onde o brasileiro está hospedado e será a primeira reunião presencial entre os líderes dos dois países. Lula afirmou que o encontro foi um pedido dos representantes do país europeu. Em março, o presidente brasileiro chegou a conversar por telefone com Zelensky. Na época, Lula afirmou que a guerra não pode interessar a ninguém. A reunião acontece em Nova York, nos Estados Unidos. O petista ainda deve se encontrar com o presidente americano Joe Biden e tem outras agendas ainda com líderes mundiais. Em maio, o ucraniano tentou se encontrar com o presidente brasileiro durante a cúpula do G7 realizada no Japão. Porém, na época, o governo brasileiro alegou problemas de agenda. Ontem, Lula fez críticas relacionadas ao conflito entre Rússia e Ucrânia durante o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E a Polícia Federal faz operação contra suspeitos de causar prejuízo à Caixa Econômica Federal. João Ricardo Camilo vem e traz todos os detalhes. Boa tarde para você, João. Oi, Marina. Boa tarde para você e para quem está com a gente nesta edição do JP Agora. As pessoas envolvidas, então, nesse grupo são suspeitas de fraudarem contratos de financiamento imobiliário junto à Caixa no Distrito Federal. Até o momento, 21 contratos falsos foram identificados, gerando um prejuízo que passa dos 7 milhões de reais à Caixa. Os suspeitos tiveram as contas bancárias bloqueadas pela Justiça. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os envolvidos deverão usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de atuar como corretores de imóveis. Eles vão responder por estelionato qualificado contra a instituição financeira, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso de documento falso e por integrar uma organização criminosa. As investigações elas seguem em andamento para a identificação do envolvimento de compradores e vendedores dos imóveis. A polícia também desconfia da existência de outros contratos fraudados, investigação que deve continuar, claro que a gente acompanha. Marina. Obrigada pelas informações, João Ricardo. E a Rússia negocia cessar fogo em região disputada pela Armênia e o Azerbaijão, que fica entre o leste da Europa e o oeste da Ásia. Isso aconteceu um dia depois do Azerbaijão ter lançado uma operação militar no território disputado, chamado em português de Alto Carabaque. A ação foi contra forças separatistas na região. O Alto Carabaque tem um próprio governo, apoiado pela Armênia, mas que não é oficialmente reconhecido por qualquer país. O cessar-fogo deveria começar hoje. O Ministério da Defesa do Azerbaijão afirmou ter concordado em suspender a operação. E termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no Jornal Paranaíba. Até lá!